Boa noite, pessoal. Então, vamos a mais uma aula de usinagem 2, certo? Agora nós vamos falar sobre a nomenclatura de rodas dentadas. Então, o que são as rodas dentadas, para que servem, as rodas dentadas e a nomenclatura. Então, eu e o professor Marcos dividimos, essa parte. Eu vou falar a parte de nomenclatura, o professor Marcos vai falar de tipos, aplicações e fabricação de rodas dentadas. É um assunto bastante amplo. Então, vamos começar pela definição, O que é uma roda dentada? Afinal de contas, roda dentada ou engrenagem, alguns chamam de engrenagem, é o nome dado a um objeto, geralmente circular ou cilíndrico, cujas extremidades estão cortadas em seções em formas de dentes, utilizadas a fim de compor um sistema que produz movimento. Pode ser fabricada de vários materiais através de vários processos. Então, isto é uma roda dentada ou engrenagem, como alguns chamam. A tradição atribui a criação da roda dentada a Arquimedes de Siracusa. Um dos tipos mais primitivos de engrenagens que se tem notícia é uma roda com cavilhas de madeira. Então, a parte interna da roda, e tem umas cavilhas de madeira que são os dentes. Os dentes eram encaixados naquela parte circular, como já tem alguns desenhos aí, que a gente já colocou nos slides, uma roda com cavilha de madeira. Bem interessante. Vantagens, de se usar, Para que a gente usa roda, Para transmissão de movimento, é muito utilizado para isso. Por isso que a gente costuma dizer que uma roda sozinha é uma roda dentada. Engrenagens já seria mais de uma roda dentada, formando um engrenamento entre elas, Mas muitos chamam uma roda de engrenagem, então isso já ficou conhecido como a roda dentada, uma engrenagem. Mas na verdade a engrenagem nós temos que ter mais de uma roda dentada. Mas não fica errado dizer engrenagem, Não fica errado. Então, ela serve para transmitir movimentos, E qual seria a vantagem, de transmitir movimentos por rodas dentadas? Tem polias e correias, a mais simples é a polia e correia, Mas qual a vantagem, sobre as polias e correias? Muitas, Transmitir maiores potências, Sincronismo de movimento, conseguir ter um movimento sincronizado. Permitir transmissão de pequenas distâncias entre eixos, já polia e correia eu já não consigo isso, Nem de grandes potências, nem sincronismo, muito menos pequenas distâncias. Eu tenho que ter uma certa distância entre uma polia e outra para colocar as correias, Permitir inversão do sentido de movimento. Eu posso transmitir de um eixo horizontal, transmitir movimento para um eixo vertical e vice-versa, Permitir transmissão de movimento entre eixos com ângulos variados. A vantagem por geração, Tu pode ter a construção dessas rodas dentadas de duas maneiras. Uma delas é por cópia, da envolvente, que é aquele contorno do dente, a curva do contorno do dente. E tu pode ter por geração daquela curva, que aí tem menos ruído, a engrenagem da caixa de 3 câmbios do torno, é um exemplo. Quanto maior o módulo, maior vai ser o tamanho do dente e a altura. Está diretamente ligado a isso, certo? Está diretamente ligado ao módulo. O módulo é importantíssimo numa roda dentada. Então a gente já vai ver isso aí agora mais adiante. Então eu tenho esse desenho que é de 2 rodas dentadas, O engrenamento, está tendo um engrenamento entre a roda menor e a roda maior. Para acontecer, é importante, muitas coisas tem que darem certo, muitos cálculos, para que isso aconteça, esse engrenamento da maneira correta. Então, as partes ali do dente, vou aumentar um pouquinho aqui, tentar dar uma aumentadinha. Então, ali as partes do dente. A gente vai começar vendo uma legenda
Eu vou começar com o diâmetro externo, que é a parte mais fácil, né, ali, parte maior, né, então o diâmetro externo daquela roda dentada, tanto de uma quanto de outra, né, o diâmetro externo ali. O diâmetro primitivo, que é aquele diâmetro tracejado, que ele é muito importante, ele influencia direto na construção dos dentes da roda dentada, os cálculos são feitos em cima desse diâmetro primitivo. O diâmetro interno, que é lá embaixo, né, onde é o vão do dente, vou ter que dar uma diminuidinha aqui. Então o DI é o diâmetro interno, o P é o passo, tá? Que é essa parte aqui, ó, passo, né? Que assim dá pra vocês verem, se vocês aumentarem o tamanho vocês vão ver. É o passo. Ali tem o E pequeno, né? O E minúsculo, espessura circunferencial do dente. Então é a circunferencial medida no diâmetro primitivo, por isso que o diâmetro primitivo é tão importante, porque é tudo em cima do diâmetro primitivo, os cálculos, tudo, né? É em cima do diâmetro primitivo. O I é a espessura circunferencial do vão medido no diâmetro primitivo. O θ aqui, ó, é o ângulo de pressão. Nós vamos falar sobre isso depois e vamos falar bastante sobre isso na construção das rodas, que esse θ ele é bastante importante, que é onde há o tangenciamento de maneira correta entre os dentes quando as rodas estão em movimento, né? Uma transmitindo o movimento para a outra. É importantíssimo que esse tangenciamento aconteça exatamente naquele θ ali, né? Porque aonde se cruzam, né, as duas, onde sai o θ ali, as duas retas, por causa que se ele encaixar muito ele pode quebrar o dente, e se ele ficar muito fora ele também pode quebrar o dente pelo excesso de esforço e porque vai ter uma massa menor ali, né? Então é importantíssimo esse ângulo de pressão aí, esse tangenciamento tá ocorrendo de maneira certa, né? O que temos mais? Temos ali a distância entre centros de eixos. Isso é muito importante, porque se essa distância não estiver correta, esses dentes não vão estar no ponto certo ali, conforme o θ, né, que é o ângulo de pressão. Eles vão estar mais afastados ou mais encaixados e vai haver uma quebra desse dente na hora da transmissão de movimento, né? Outra coisa importante é o comprimento do dente, né? Esse comprimento do dente vocês vão ver que está diretamente ligado ao módulo. Conforme o módulo que estiver se usando, vai ser o tamanho do dente. Ele é em função do módulo. Aqui tem um dente aqui, ó. Então esse tamanho é o comprimento desse dente. É o L minúsculo, né? Porque o L maiúsculo é a distância entre centros. O A ali é a altura da cabeça do dente. Aqui tem um dente que dá para ver esse pedacinho aqui, ó. Então o A é a altura da cabeça do dente, o D é a altura do pé do dente. Então eles são separados em cabeça e pé, tá? O dente é dividido. Chama-se adendo a cabeça e dedendo também pode se chamar assim o pé do dente. Somados o pé com a cabeça do dente, nós vamos ter a altura desse dente, né? Então a altura desse dente vai ser a soma do pé mais a cabeça. E a folga e aí o F é a folga. Depois a gente vai ver como que a gente calcula essa folga, que ela é muito importante, né? Para não, como eu disse, para o ponto de tangenciamento entre as rodas ali, os dentes das rodas, sejam no local correto. O θ respeite aquele valor de θ, né? Para que não haja a quebra do dente, certo? Então agora explicado as partes, né, da nossa roda ali, a nomenclatura, nós vamos para aqui, eu coloquei aqui, porque como tá pequenininho ali, né, eu coloquei nesse slide aqui maior, em tamanho maior ali, se vocês olharem, tem o diâmetro externo da roda, o diâmetro primitivo, que é aquela parte tracejada, o diâmetro interno, o P, que é o passo, a espessura circunferencial do dente, que é o E, a espessura circunferencial do vão, que é o I, o ângulo de pressão, que é o θ, a distância entre centros, que a gente vai chamar de L, o comprimento do dente, o L minúsculo,
o L maiúsculo a distância entre centros, o L minúsculo o comprimento do dente, a altura da cabeça do dente é o A, do pé do dente é o D, e a folga é F, e a altura, claro, do dente é composta de cabeça mais pé, certo? Então, agora, eu só coloquei ali para ficar mais claro, porque ele está pequeno, né, no desenho. Então, as rodas dentadas, elas podem ser fabricadas em dois sistemas, que nem, por exemplo, lá os parafusos, né? Nós temos parafuso em polegada e sistema métrico. Então, o sistema de fabricação das rodas dentadas pode ser no sistema inglês, que é o dimetral pitch, né? Polegada. Pitch quer dizer quantas polegadas do diâmetro primitivo. E o sistema métrico, que é o que nós vamos utilizar, né, pessoal, para construir as nossas rodas dentadas, né? Que usamos o módulo, né, em milímetros, né? O módulo é importantíssimo, o módulo para construir uma roda dentada. As circunferências e os diâmetros primitivos devem ser tangentes. Então vamos voltar aqui para esse desenho. Aqui, ó, olha só. Não sei se ficou bem, vocês entenderam bem o que está escrito, mas olhando o desenho vocês vão ver que, olha só, os diâmetros primitivos das duas rodas, eles têm que se tangenciar, certo? É isso que quer dizer aquele textinho ali que fala que as circunferências e os diâmetros primitivos devem ser tangentes, tá? As circunferências dos diâmetros primitivos, eu acho que fica melhor, mas ali no desenho vocês conseguem visualizar bem. O DP nosso é o diâmetro primitivo, ele divide o dente em adendo, que é a cabeça do dente, e dedendo, que é o pé do dente, tá? Ele divide ao meio. Na circunferência primitiva que se mede o passo ele se encontra o passo somando-se o vão com o dente, né? A circunferência do vão com a circunferência do dente ali, né, no diâmetro primitivo. P, passo, E, espessura circunferencial do dente, é uma palavrinha meio chata de falar, e espessura circunferencial do vão. Então, o passo é a soma desses dois, correto? Olha só, o módulo, eu estou falando para vocês agora do módulo, porque vocês viram ali, o módulo, se a gente multiplicar ali o comprimento do dente, a altura do dente, vocês vão ver que a gente acaba achando em função do módulo. O módulo, ele é muito importante. Então, vamos ver quem é módulo, né? O módulo é um número que determina uma relação. Ele indica quantas vezes o valor de π está contido no passo de uma roda dentada, que é expressa em milímetro. Passo é igual a módulo vezes π. Então, pode ser também o quociente resultante da divisão do diâmetro primitivo, que é aquela parte tracejadinha ali que divide a cabeça e o pé do dente, né? Entre o diâmetro primitivo pelo número de dentes dessa roda. Ali tem o desenho que mostra, né, que dá para visualizar melhor. Então, o módulo é bastante importante. Se eu pegar o diâmetro primitivo e dividir pelo número de dentes, eu acho o módulo. E o módulo também pode ser caracterizado como quantos πs cabem dentro do passo, né, dessa roda dentada, certo? Ali tem um exemplinho ali, módulo é quantos πs cabem dentro do passo, né? Módulo 1 π dentro do passo, módulo 3 π, módulo 2 π. Então ali, ó, M2, cabeça do dente quer dizer que é 2 milímetros, e se o módulo for 5, quer dizer que a cabeça do dente é 5 milímetros, tá? Ficou meio junto aquelas duas informações ali, tá? Que eu quis falar sobre a cabeça do dente, que é o tamanho é 2 milímetros, módulo 2. Então, A é igual a M, isso dá para concluir que o A é igual ao módulo, né? A cabeça do dente é igual ao módulo, é só para fazer uma relação entre essas duas letrinhas aí, as duas partes, certo? Formulário. Então, como eu já tinha falado, o A, que é a cabeça do dente, que é o adendo, é igual ao módulo. Se a altura do dente é a cabeça do dente mais o pé do dente, né, que é o adendo mais o dedendo, eu somo os dois e eu tenho, então, a altura do meu dente. Isso é óbvio, vocês conseguem ver no desenho, né, visualizar lá no desenho.
eu tenho também que módulo é passo sobre π, certo? E tenho que passo é módulo vezes π, é só isolar ali o p. Então, m módulo p passo, né? O π é uma constante, né? 3 lá 14 e 15, 16, enfim, vai aí por diante. Se vocês visualizarem um desenho lá, vocês vão ver que o diâmetro externo é diâmetro primitivo mais duas alturas. Eu vou voltar para lá para a gente verificar isso. Olha só. O diâmetro externo, ó, maior aqui, ó, é duas alturas de dente, ó. Se eu pegar essa altura desse dente, mais a altura desse dente, mais o diâmetro interno, eu vou ter, então, o meu diâmetro externo. Então, duas alturas de dente mais o diâmetro interno me dá o diâmetro externo. Eu tenho também que diâmetro primitivo é o diâmetro externo menos duas cabeças de dente. Vamos verificar isso? Diâmetro primitivo esse tracejado aqui, ó, é o diâmetro externo, esse de fora, menos duas cabeças de dente. Verdade, ó. Faço o diâmetro externo menos duas cabeças de dente e eu tenho, então, o meu diâmetro primitivo. Isso é verdade, certo? Mas lá em cima não disse para vocês que A era igual a M? Então eu também posso dizer que o diâmetro primitivo é igual ao diâmetro externo menos duas vezes M. Porque eu disse que o A é igual a M. Correto? Então vamos seguindo. Também, então, CP é o comprimento da circunferência primitiva. É o diâmetro primitivo vezes π. CP, eu também posso achar o CP multiplicando o passo pelo número de dentes. Se eu substituir igualar a equação, se eu igualar o CP, que é o diâmetro primitivo vezes π, e o CP, que é o passo vezes o número de dentes, que é o Z, eu vou ter então o quê? Eu vou ter diâmetro primitivo vezes π igual a passo vezes Z. Mas o passo não é igual a módulo vezes π, então eu substituo ali no P, módulo vezes π. Vou ter π dos dois lados da equação, então eu posso simplificar esses π's. Simplificando esses π's, eu vou ter que o diâmetro primitivo da circunferência é módulo vezes Z, certo? Eu disse lá anteriormente que o diâmetro externo era o diâmetro primitivo mais duas cabeças de dente, que era 2A, né? Então, se eu disse que o A é igual a M, então eu posso dizer que DE é igual a diâmetro primitivo mais 2M, porque eu quero trabalhar tudo em função do módulo, para ficar menos fórmulas e mais simples, menos equações nós vamos ter, se trabalharmos em função do módulo. Eu tenho que o diâmetro externo é diâmetro primitivo mais 2M, porque lembra que eu disse que o M era igual ao A, o A era a cabeça do dente, então o diâmetro externo era igual ao diâmetro primitivo mais duas cabeças de dente. Então, se o diâmetro primitivo é módulo vezes Z, eu vou substituir no diâmetro primitivo módulo vezes Z. Daí eu vou ficar com, nos dois lados aqui dessa soma, eu vou ter uma letra em comum. Como é uma soma, eu posso levar em evidência esse módulo. E aí a minha equação vai ficar assim, diâmetro externo da roda, né, é módulo vezes Z mais 2. É a mais utilizada e mais fácil. Então, para mim fazer a roda dentada, a primeira coisa eu tenho que preparar aquele flange, aquele disco, né? E então, como é que eu preparo? Eu vejo qual o módulo que eu quero usar, né? Que eu preciso usar, ou porque eu vou fazer uma roda que vai engrenar em outra roda, então elas têm que ter o mesmo módulo para ver o engrenamento. Então, daí eu vou ver o módulo, né? Eu vou ver quantos dentes eu quero, e daí eu vou colocar módulo e dentes e eu vou achar o diâmetro externo, né? Desde que eu tenha o valor de duas incógnitas, eu acho o valor da terceira, certo? E ali está explicando cada coisa. Ali fala que a cabeça do dente é menor que o pé do dente. A folga é a diferença entre o pé e a cabeça do dente, que a gente vai ver depois essa folga aí,
para que o ponto de tangenciamento entre as rodas seja no lugar certo e forme aquele teta lá, né, de 20 graus, que é o mais utilizado, né? O fabricante das ferramentas, ele coloca esse ângulo de pressão na ferramenta, porque nós vamos fazer esses dentes com uma fresa módulo. Então essa fresa módulo que nós vamos usar é 20 graus. Existem outros ângulos, né, que vocês podem usar, olhar na apostila, mas o mais utilizado é 20 graus. Então é importante que essa inclinação seja 20 graus para que haja um bom tangenciamento, para que o ângulo que forma o dente, que é a evolvente, né, entre as duas rodas, tenha um ponto de tangenciamento no local certo, para não ter um excesso de pressão em cima do dente, nem pouca pressão que o dente escape de repente ou quebre, né? Então vai ter uma pressão correta com um ângulo de 20 graus. Vamos então agora, pessoal, falar um pouquinho desse dente separado, assim, para vocês visualizar melhor, que eu falei tanto em pé do dente, cabeça do dente, agora vocês vão visualizar ele melhor aqui, ó. O dente da engrenagem, né, ou da roda dentada, partes do dente da roda dentada, adendo A, dedendo D, a altura do dente. Você sabe que a altura do dente é a soma dos dois, né? Para calcular a altura do dente, precisamos levar em consideração a constante do dedendo, dada pelo fabricante da ferramenta, multiplicada pelo módulo, quando o ângulo de pressão é 20 graus. É como eu disse, é o mais utilizado, é o que nós vamos usar. Então ele vai dar uma constante. O fornecedor das ferramentas, os fabricantes, eles fizeram análise, pesquisas e chegaram à conclusão que para um ângulo, para um teta 20 graus, esse valor de constante 1,1666 é o ideal. Então o que acontece? Eu tenho que a altura do dente é 1,17 vezes o módulo, tá? Que é multiplicado pelo D, né? Pelo A, perdão, pelo A. 1,17 vezes o A, tá? Mais A, que essa é a fórmula, certo? Então, o que acontece? Vezes o módulo. A é igual a M, ó. Então, o dedendo é 1,17 vezes o módulo, mais A é M, então eu vou substituir. Só que aqui tá um M minúsculo, tá? Mas é M maiúsculo, tá bom? Então, o que acontece? Se é mais M, então H 1,17 vezes M mais M vai dar 2,17 vezes M. Então, para mim calcular a altura do dente, viu a importância do módulo? Eu faço essa constante 2,17 vezes M. Então, a altura do dente vai depender do módulo. Quanto maior o módulo, maior, né, vai ser a altura do meu dente, certo? Então, vamos para o próximo aqui. Então, aqui tem uma fórmula para encontrar a altura do dente. Então, aqui já falei, né? Para encontrar a folga do dente, eu faço D menos A, certo? Quer dizer, quem é D? 1,17 vezes o módulo. Quem é o A? É M. Então, 1,17 menos M. Então, dá 0,17 vezes o módulo. Este é o valor da folga que eu preciso ter, né, entre os dentes, para que não haja quebra do dente, né, um excesso de pressão. Para encontrar o comprimento desse dente, também é em função do módulo. É uma constante que muda de acordo com a ferramenta. Então, quer dizer, o L pode ser 6 vezes o módulo, 8 vezes o módulo, 10 vezes o módulo, 12 vezes o módulo, 16 vezes o módulo. O mais utilizado que nós vamos utilizar é 10 vezes o módulo. Então, esse é o comprimento do nosso dente, né? Que vai ser a espessura ali daquele disco para fazer a nossa roda dentada. Aqui explica um pouquinho melhor esse ângulo de pressão, onde há, ó, aqui está o ângulo de pressão, aqui que há o tangenciamento entre os dentes, que é muito importante que seja neste ponto, né? E que forme um ângulo de 20 graus, porque é o teta, né? Que foi o fabricante da ferramenta que fornece, né, este ângulo. Então, o ângulo de pressão é dado pelo fabricante da ferramenta e é formado por dois segmentos de reta. E passa pela circunferência perpendicular ao centro do engrenamento. No sistema métrico, usa-se comumente 20 graus, mas também pode ser usado 15,5, ainda que isso seja mais raro. Na figura, então, vocês podem ver direitinho ali o ângulo de tangenciamento, certo? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco, né, desta parte aí da nomenclatura da roda, né, e como a gente faz para calcular essas partes importantes.
Então ali todas aquelas fórmulas, não se apavorem com um monte de fórmulas e tal. As importantes são a do diâmetro externo, que é módulo vezes Z mais 2, da altura do dente, 2,17 vezes o módulo, e do comprimento do dente, que nós vamos usar 10 vezes o módulo, tá? A gente não vai montar um sistema, então comprimir o L, que é a distância entre centros, é para você saber se vocês for montar um sistema ou como é feito isso. Nós pouco vamos usar, talvez num exercício, enfim. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer montar um projeto, que é o que seria ideal, montar algum sistema de engrenamento. A gente só vai fazer a roda para vocês entenderem o processo, certo? Então tá. Chegou ao fim a nossa aula, então até a próxima. E dúvidas, tiramos das nossas aulas assíncronas, tá? Encontro vocês na nossa aula assíncrona. Um abraço.